Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários desta casa, profissionais do município, em especial o Douglas, advogado da Prefeitura, que está aqui para esclarecer. De modo especial os secretários, diretores e todos os que vieram participar dessa audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Vereadores, em especial aos moradores das ruas que serão beneficiados. Audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 009/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. É um projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo Municipal que institui contribuição de melhorias em decorrência da valorização imobiliária referente às obras de pavimentação asfáltica e obras complementares. Trata-se especialmente das obras a serem realizadas nas ruas José Scalabrin, trecho final, onde está calçada com pedras irregulares, e Rua Pedro Cosma, trecho compreendido entre a Avenida Gustavo Fetter e a Rua José Alpino Collin, tendo como custo total da obra estimado em R$100 mil. Recurso obtido através de convênio número 2017 TR 000990, celebrado entre o Estado e o município. Contribuição deverá ser feita pelo proprietário ou titular do domínio útil, ou o possuidor de qualquer título de imóvel localizado na área de abrangência da obra pública. Abertura. Prezados senhores, prezadas senhoras, esta audiência pública tem como objetivo promover a participação social e cientificar a população de projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores, conforme previsto no artigo 80A da Lei Orgânica do Município, que prevê a realização, pelo menos, uma audiência pública quando é pretendido realizar alteração ou outros ajustes no sistema tributário do município, no qual o cidadão é diretamente envolvido. A Câmara de Vereadores deseja oportunizar momentos nos quais o cidadão possa expressar sua opinião e, especialmente nesse caso, enseja cientificar a sociedade, principalmente os moradores de abrangência da Rua José Scalabrin e Pedro Cosma, em relação às mudanças que devem ser geradas com a aprovação da lei e os compromissos dos moradores na área de abrangência dessas ruas, para com a municipalidade, na realização da pavimentação asfáltica. Quero comunicar a todos que aqui estão presentes que haverá um momento durante este evento no qual as pessoas podem se manifestar para sugestões, ou mesmo para tirar dúvidas em relação ao projeto de lei. Assim peço que tenha o nome a diretora da casa, professora Ivete, para durante este evento, se alguém preferir dar sua sugestão por escrito, tem papel e caneta à disposição. Convido o vereador Mário Reck para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência pública. Edital de convocação de audiência pública relativa ao projeto de lei complementar número 009/2017, que institui a contribuição de melhorias na Rua José Scalabrin e Pedro Cosman e dá outras providências. Mário Reck, presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 80A, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, convoca os moradores de abrangência das ruas José Scalabrin e Pedro Cosman e comunidade em geral do município de Iporã do Oeste para audiência pública de apresentação e discussão do projeto de lei complementar número 009/2017, que institui contribuição de melhorias e dá outras providências. A audiência pública, objeto dessa convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos. Data:
30/10/2017, horário 19 horas. Local, plenário da Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 17 de outubro de 2017. Mário Rei, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste. Neste momento, solicito ao vereador Fernando Ott, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para fazer a leitura do projeto de lei complementar número 009/2017. Projeto de lei complementar número 009/2017, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga esta lei complementar. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal a promover os atos necessários à cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativa às obras públicas de pavimentação asfáltica em concreto bituminoso usinado a quente e obras complementares, tendo como limite total as despesas realizadas das obras e como limite individual o acréscimo do valor que resultará para cada imóvel beneficiado, compreendendo aqueles diretamente localizados nos seguintes logradouros: Rua José Scalabrin, trecho final da rua, que tem calçamento de pedra irregular, não faz interseção com a SC 163, com áreas total de 2.038 com 20 metros quadrados. E Rua Pedro Cosman, asfaltamento compreendido entre a Avenida Gustavo Fetter e a Rua José Albino Collin, com área total de 920,86 metros quadrados. No parágrafo único, o custo total do orçamento, estimado no que se refere à consecução de obras públicas definidas nesta lei, corresponde à quantia de R$100 mil, tendo como fonte recursos os valores obtidos por meio do convênio número 2017 TR 000-990, celebrado com o Estado de Santa Catarina por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga, Santa Catarina. Artigo 2º. O sujeito passivo da contribuição de melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor de qualquer título de imóvel localizado na área de influência da obra pública. Parágrafo 1º. Os bens indivíduos serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a quem caberá o direito de exigir os demais as parcelas que lhe couberem. Parágrafo 2º. Na hipótese de haver condomínio, o tributo será lançado em nome de todos os condomínios que serão responsáveis na proporção de suas cotas. No artigo 3º, responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento. E esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores, a qualquer título, do domínio do imóvel. No artigo 4º, o Poder Executivo Municipal determinará as providências para a elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários para o cumprimento desta lei. No artigo 5º, para o cálculo da contribuição de melhoria, será observado o seguinte: primeiro, a Secretaria de Administração e Finanças, através do Departamento de Engenharia, encarregado pela execução da obra, elaborar a respectiva planta, na qual constatarão os imóveis atingidos diretamente pela obra, que comporão a zona de influência, oportunidade na qual deverá elaborar o memorial descritivo das obras, a ser acompanhado do orçamento detalhado de seu custo, devendo fazer parte do edital. Segundo, a Secretaria de Administração e Finanças, através do departamento competente, relacionará em lista própria todos os imóveis que se encontram dentro da zona de influência definida na forma do inciso anterior, conforme o cadastro imobiliário municipal, bem como ficará o valor venal do imóvel por meio de avaliação, independente dos valores que constarem no cadastro imobiliário fiscal, sem prejuízo de sua utilização, se estiver atualizado em face do valor de mercado dos imóveis. Terceiro,
Após a conclusão da obra, o município realizará nova avaliação dos imóveis abrangidos pela obra, a valorização, apurando o valor de cada imóvel após a execução da mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor do imóvel em momento anterior à obra e o valor do imóvel em momento posterior à realização da obra. Item 4º. Os valores obtidos nas avaliações referidas nos incisos 2º e 3º deste artigo balizarão a observância dos limites individuais de cobrança de contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel, constante na zona de influência definida pelo inciso 2º do mesmo artigo. 5º. O órgão competente municipal calculará o valor de contribuição de melhoria devida pelos titulares de cada imóvel constante na relação a que se refere o inciso 1º deste artigo, por meio de sistema de proporção simples, regra de 3, no qual o somatório das valorizações dos imóveis balizará proporcionalmente cada valorização, assim como a parcela do custo a ser recuperada está para cada contribuição de melhoria. No artigo 6º, as avaliações dos imóveis de que se trata esta lei serão efetivadas por Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, a ser designada por decreto municipal. No artigo 7º, para as cobranças de contribuição de melhoria, a Secretaria da Administração e Finanças, antes da execução das obras, publicará o edital contendo os seguintes requisitos. Primeiro, o memorial descritivo do projeto. Segundo, o orçamento do custo da obra. Terceiro, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria. Quarto, delimitação da zona beneficiada. Quinto, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Sexto, fixação de prazo não inferior a 30 dias, a contar da publicação para a impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos nos incisos anteriores. Sétimo, regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação, a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se referir no inciso 3º, pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Parágrafo 2º. Após a execução da obra, será publicado o edital contendo o valor de valorização de cada imóvel, bem como contendo o valor da respectiva contribuição de melhoria. Parágrafo 3º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo, contando a partir de então os prazos para impugnação e questionamento, inclusive quando os termos do edital referenciado no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Sempre que, por qualquer motivo, não for assinada a notificação pelo notificado, a ele se dará a ciência do fato fiscal via postal, correio, com aviso de recebimento mão própria, ARMP, em caso de contribuinte pessoa física ou simples aviso de recebimento, um AR, no caso de contribuinte pessoa jurídica, via notificação extrajudicial ou via em jornal de circulação local. Artigo 8º. A contribuição de melhoria de que se trata esta lei será cobrada proporcionalmente ao custo total da obra, na razão de 80%, sobre o custo efetivo, totalizando a quantia de R$80 mil. Artigo 9º. Considera-se regularmente notificado o sujeito passivo na data da publicação do edital e contribuição de melhoria no órgão oficial do município ou no jornal de circulação local. No artigo 10º. As reclamações ou quaisquer recursos administrativos
não suspendem o início ou o prosseguimento das obras e nem terão efeito de obstar a administração na prática dos atos necessários para o lançamento e cobrança da contribuição de melhoria. Artigo 11º. A contribuição de melhoria poderá ser paga 1. Em cota única, com desconto de 10%. 2. Em até 36 parcelas, nos termos do artigo 309, no parágrafo 1º do Código Tributário Municipal. Parágrafo 1º. No parcelamento, o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 25 UMRF, que é a Unidade Municipal de Referência Fiscal para pessoas físicas, e para pessoas jurídicas, o valor mínimo a ser observado é o de 50 UMRF, nos termos do artigo 309, parágrafo 1º do Código Tributário Municipal. Parágrafo 2º. Na eventualidade das parcelas ultrapassarem o ano em exercício, haverá incidência de correção monetária sobre as parcelas. Artigo 12º. Os créditos vencidos da Fazenda Municipal, a título de contribuição de melhoria de que se trata esta lei, sujeitar-se-ão à incidência de juros de mora, correção monetária e multa moratória nos termos da legislação. Artigo 13º. Aplicam-se à contribuição de melhorias de que se trata esta lei, no que couber e lhe forem aplicáveis as disposições contidas nos artigos 81 e 82, ambos da Lei nº 5.172, de 1966 do Código Tributário Nacional, e no Decreto de Lei nº 195, de 1967, e a Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei nº 10.257, de 2001, do Estatuto da Cidade, e Lei Complementar nº 57, de 2005, do Código Tributário Municipal e suas alterações. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E por ando este, 20 de outubro de 2017, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que institui contribuição de melhoria e dá outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo de forma regimental. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar autorização para instituir a contribuição de melhoria referente às obras de pavimentação asfálticas a serem realizadas na Rua José Scalabrin e na Rua Pedro Cosman, nesta cidade. A contribuição de melhoria é um tributo que requer formalidade para a constituição do crédito pelo município, tais como aprovação prévia na lei para a sua instituição, publicação de editais, comprovação de valorização decorrente da obra pública, notificação pessoal ao beneficiado e entre outros. Mas de todos os tributos municipais, talvez este seja o mais justo, no sentido de que é evidenciado a valorização patrimonial do imóvel beneficiado com a obra pública em valores muito superiores aos custos dispendidos com a obra, que são efetivamente os valores cobrados dos contribuintes e ainda em condições muito facilitadas e benéficas. Além da valorização do imóvel, recebe com a obra pública outro benefício direto que se evidencia é a melhora na qualidade de vida das famílias que convivem com uma rua sem pavimentação asfáltica, em frente às suas residências, do modo que, com a pavimentação asfáltica, a rua se torna mais acessível, mais organizada e mais bela. Desta forma, a obra pública traz benefício muito significativo aos proprietários dos lotes beneficiados, sendo o recurso cobrado pelo município como contribuição de melhoria utilizado para fomentar novas obras em locais ainda não contemplados, fazendo com que a cidade receba melhorias constantes, estendo o benefício de forma contínua em todo o território urbano e rural. Por esta razão, a cada obra pública que tenha perspectiva de valorização imobiliária do patrimônio privado dos beneficiários, estará sendo encaminhado o respectivo projeto de lei para fins de cumprimento do disposto legal, de forma a promover a execução das obras
e dar o seguimento à publicação dos respectivos editais e lançamentos, a partir do próximo exercício. Desta forma, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E por Oeste, 20 de outubro de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Quero aqui registrar a presença do prefeito municipal e, neste momento, solicito ao Dr. Douglas, assessor jurídico do município, para usar a palavra para esclarecer o projeto de lei complementar número 009/2017 aos presentes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Laírton Hahn. Em nome dele, cumprimentar os demais vereadoras aqui presentes. Cumprimentar também o prefeito municipal, Lúcio Malman. E, de uma forma especial, cumprimentar todos os senhores e senhoras, moradores e moradores aqui do município de Iporã do Oeste, que se fazem presente aqui no dia de hoje, para a discussão desse projeto aqui de fundamental importância para o município e, em especial, para os moradores das ruas a serem contemplados com as obras. Então, essa é uma exigência legal, né? O Código Tributário aqui do município exige que, para qualquer alteração ou criação de impostos, e nesse caso a contribuição de melhoria também, haja previamente essa realização de audiência pública para esclarecimentos e participação da população também, que afinal de contas é a parte mais interessada. Então, o objetivo primeiro justamente é esse, fazer os esclarecimentos, né, com relação às obras que vão ser efetuadas na rua José Scalabrin e na rua Pedro Cosman, aqui do município, que se pretende asfaltar agora nos próximos dias. A área total da obra a ser asfaltada compreende 920 metros quadrados aproximadamente, né? E já está tudo previamente delimitado. Então, para esclarecer um pouco mais, depois da leitura feita aqui pelo vereador Fernando, né, que fez a leitura da íntegra da lei, fica um pouco denso, um pouco complicado para que a gente possa compreender efetivamente o que se pretende. Então, vou tentar da maneira mais clara, mais objetiva, mais simples possível, estar explicando para os senhores de que maneira que isso vai funcionar, né, quais são os requisitos para que isso possa ter validade e para que o município tenha embasamento legal e jurídico para estar efetuando a cobrança desses valores. De uma maneira justa, né, uma maneira correta, para que todos vocês saibam exatamente como vai se dar. Então, a contribuição de melhoria é um tributo, né, não é uma taxa, não é uma espécie de tributo, imposto, que é cobrado pelo Estado, pelo município, Estado e União, em decorrência de uma obra pública. Ele deve ser obrigatoriamente instituído em lei, né, e tem como uma obrigação decorrente de uma situação que representa a valorização imobiliária oferida por cada um dos senhores. Então, a base legal que permite que o município cobra justamente essa valorização imobiliária oferida. Isso vai estar mais vezes aí durante a explicação. Então, ela tem uma previsão constitucional, na nossa Constituição Federal está previsto no artigo 143, inciso 3º, e também está previsto e regulamentado no nosso próprio Código Tributário aqui do município, né? A partir dos artigos 288 e seguintes. Então, lá há a previsão geral de como se deve dar a cobrança e instituição da contribuição de melhoria, para que a cada obra seja feita essa legislação baseada nesse Código Tributário. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque há em apreciação aqui nessa casa um projeto de lei específico. A lei exige que para cada obra que venha a ser feita ocorra a aprovação de uma nova lei. Então, hoje nós estamos discutindo aqui especificamente essas ruas Pedro Cosman e a Scalabrin, né? O fato gerador, né, o que gera justamente e autoriza o município a cobrar, é o acréscimo no valor do imóvel, né, que vai ser beneficiado direta ou indiretamente com a obra pública. Então, salienta que só há o fato gerador da contribuição de melhoria se a propriedade efetivamente for ter um acréscimo no seu valor. Então, o município não estaria autorizado a estar cobrando qualquer espécie de contribuição se dessa obra não fosse justamente acarretar uma valorização, né? Então, o que permite que o município possa bater, entre aspas, na porta de cada cidadão é justamente essa melhora, né, na questão patrimonial. Então, uma casa, residência que varia X, vai passar a valer, não digo 2X, mas vai ter um acréscimo.
e esse acréscimo é possível de ser mensurado, né? É fato público que uma rua asfaltada, uma residência que tem asfalto na sua frente, na sua fachada, ela tem, né, um valor imobiliário mais considerado com relação às casas que não tenham. Então, de todos os tributos, né, segundo muitos dos doutrinadores que escrevem sobre a contribuição de melhoria, consideram que esse imposto, esse tributo, seja um dos mais justos, né? No sentido de que fica caracterizado a valorização patrimonial do imóvel beneficiado com a obra em valores muito superiores aos custos empregados nela, né? Que são os valores efetivamente cobrados do contribuinte, e com condições facilitadas para o pagamento, né? Então, nesse contexto, justamente a atual administração, ciente, né, desse momento crítico, porque o país passa do ponto de vista da economia, desemprego, né, tendo uma série de fatores aí que impactam diretamente no nosso orçamento, no dia a dia, que a gente, antes de submeter esse projeto que a gente está discutindo hoje aqui, nós encaminhamos um projeto de lei visando facilitar as condições de pagamento dessas contribuições de melhorias. De que maneira? Submetemos um projeto, né, especificamente para alterar o prazo de pagamento, né? Esse projeto já foi aprovado, já foi apreciado aqui pelos vereadores. Salvo engano, ele foi aprovado por unanimidade, por todos os vereadores. E alteramos um artigo, o artigo 309, parágrafo 1º. Previamente, ele permitia que os moradores que teriam que pagar a contribuição poderiam pagar em, no máximo, 24 vezes. Né? Então, agora, com essa alteração que foi feita, poderão pagar em 36 vezes, né? Respeitados os critérios mínimos. Então, é uma maneira também de facilitar um pouco o dia a dia e o orçamento das famílias aí que vão ser impactadas com essa contribuição. O custo total da obra, para a realização do orçamento, né, que está devidamente orçado, já é projetado, é o valor de R$100 mil. E tem como fonte de recursos que foram obtidos por meio de um convênio celebrado com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da nossa Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga, ADR. Então, através desse convênio, que o município, celebrado junto com o Estado, foi repassado esse valor de R$100 mil, que vai ser empregado para a realização dessas obras de asfaltamento. De que maneira, né, que o município vai fazer essa avaliação, né? Então, a lei já prescreve, já determina quais os requisitos de como se fazer essa avaliação, né? De que maneira que nós vamos estar descobrindo ou aferindo o valor que cada morador vai ter que pagar, né? Vai ser todo mundo o mesmo valor, vai ter um valor diferente para cada um. Então, a lei ela exige e impõe algumas obrigações para que essa contribuição possa ser legal e possa ser, né, baseada em critérios objetivos. Então, antes do início da obra, né, antes do início da obra efetivamente acontecer, há que se ter essa aprovação da lei. Então, o primeiro passo, a gente está aqui, em fase final, né, o processo já está tramitando, um dos requisitos é essa audiência pública que hoje realizamos, e com a lei aprovada, o município, no primeiro momento, vai ter que fazer uma avaliação prévia dos imóveis. Então, se faz um levantamento de quais casas, quais residências vão ser contempladas, né, onde que o asfalto vai passar na rua, e vai ser feita uma avaliação do jeito que as residências estão hoje, sem o asfalto. Então, vai se fazer uma avaliação, vai se chegar, essa residência custa X, essa aqui custa um pouco mais, essa aqui custa um pouco menos. E aí a obra vai ser feita. E depois da obra feita, vai ser feita uma nova avaliação. Então, é uma empresa especializada, que iremos contratar via procedimento licitatório, né, uma empresa que tenha já feito isso, né, uma exigência que a gente vai ter na licitação, de que a empresa que venha a ser contratada, ela já tenha experiência nesse tipo de avaliação. Então, com essa nova avaliação, vai poder ser possível aferir. Aquela casa que varia R$100 mil, agora com o asfalto vale 110. Aquela casa que varia R$200 mil, agora vale 208. E assim por diante. Então, essa empresa vai nos permitir verificar, de uma maneira com critérios de avaliação imobiliária, qual é efetivamente o valor que cada casa, cada residência onde o asfalto foi realizado, teve de valorização. Então, essa lista, esse cadastro, ele já foi feito, né? O município aqui no setor de engenharia, de urbanismo,
Ele já tem todos os mapas, todos das zonas urbanas, então a gente já identificou os lotes, né? A gente já sabe onde que o asfalto vai passar, já temos identificado, tanto de um lado quanto do outro, o tamanho dos lotes, a frente de rua, etc., para que a gente possa estar já dando um encaminhamento nessas questões que são fundamentais para a validade da lei. Então, o percentual, né, conforme o vereador antes leu, o custo total da obra vai ser de 100 mil, mas o município, né, a administração, optou por não cobrar a totalidade, embora pudesse, optamos por não cobrar a totalidade. Então, instituímos, né, no projeto de lei que está aqui em apreciação, o custo na razão de 80% sobre o custo efetivo, totalizando a quantia de R$80 mil. Né? Não é que cada um vai ter que pagar R$80 mil, né? Não, é apenas o valor total, que dentro desses critérios que eu previamente acabei de passar para os senhores, vai ser aferido quanto cada um vai ter que pagar. Né? O prazo para pagamento, ele está contemplado no artigo 11 da legislação e ele tem várias possibilidades. Então, conforme a conveniência, conforme a vontade de cada um dos senhores, ele poderá ser pago em cota única, com desconto de até 10%, ou em até 36 parcelas. Né? Como disse antes para vocês, esse em até 36 parcelas foi justamente uma alteração que fizemos agora recentemente. Se não me engano, esse projeto foi aprovado agora em setembro. Então, já imaginando que isso viria a acontecer, para não ficar na contramão, aprovar uma lei antes, sem que essa alteração fizesse, a gente optou por, no primeiro momento, mandar, alterando o Código Tributário, para permitir pagar em até 36 parcelas. Não quer dizer que tenha que ser até em 36 parcelas. Se alguém achar que pode ser em 12, pode ser em 24, pode ser em 15, né, não pode ultrapassar os 36. Para ganhar o desconto tem que ser em cota única. E esses valores, né, que tem os valores mínimos. Então, para a pessoa física, 25 UMRF, que é a nossa unidade monetária de referência fiscal, e para a pessoa jurídica, parcela mínima de 50 UMRF. Para vocês mais ou menos terem uma ideia do que significa isso, a nossa UMRF hoje, no ano de 2017, ela está em R$ 13,16, né? Então, um cálculo aproximado aí, um valor de R$ 80 seria a parcela mínima para a pessoa física, né? E o valor de 160, mais ou menos, aproximadamente, para a pessoa jurídica. Né? Então, o valor da parcela mínima seria esse. Né? Não daria, se eventualmente custar... não teria como parcelar em 36 vezes, né, se a parcela ficar menor de 80. Então, esse é um critério que tem que ser respeitado também. Então, por fim, né, já finalizando, acho que é importante salientar, né, que a obra pública, né, que vai ser instituída agora, com essa contribuição de melhoria, ela traz benefícios significativos aos proprietários dos lotes beneficiados e à população em geral. Né, sendo o recurso cobrado pelo município como contribuição de melhoria utilizado para fomentar novas obras, em locais ainda não contemplados, fazendo com que a cidade receba melhorias constantes, estendendo o benefício de forma contínua em todo o território urbano e rural. Essa é uma forma do município, justamente pegando um pouco de cada um, permitir com que essas obras possam ser feitas em outros locais também. Né? O município hoje carece, muitas ruas aí estão sem calçamento, a maioria delas sem asfalto, e uma das metas, um dos objetivos do governo hoje justamente é, dentro do possível, né, tentar asfaltar ou pelo menos fazer o calçamento no maior número de ruas possíveis. Né? Então, da minha parte, seria isso. Fico aqui, né, aberto a questionamentos ou sugestões, né, do que for necessário. Agradeço o espaço. Passo a palavra para o presidente. Agradeço ao Dr. Douglas. Então, ele ficará à disposição aqui, então, para esclarecer qualquer dúvida. Então, nesse momento, abro espaço para os vereadores que se fazem presente, quem quer usar a palavra. Então, cada vereador terá 3 minutos para usar a palavra. Então, se o vereador quiser usar a palavra para falar um pouco do projeto, também pode falar. E continuam abertas as inscrições, quem quer falar. Pode conversar com a Ivete ou pegar a sugestão, fazer ela por escrito. Então, se nenhum vereador quer usar a palavra,
Então, realmente, em nome da Câmara, então, quero parabenizar os moradores dessas duas ruas, a José Scalabrin e a Pedro Cosman, que vieram aqui para prestigiar esta audiência pública e parabenizar, que eu acho que assim, que valoriza tanto a rua e também valoriza as pessoas se sentem melhor que passam por aquela rua, não só as pessoas que moram lá. Então, a gente tem um exemplo realmente, principalmente aqui no ginásio, que é a rua Scalabrin, que realmente o calçamento está difícil lá. Então, acho que assim vai valorizar muito os imóveis e, com certeza, é um investimento. Tem que olhar como investimento. Então, nesse momento, convido as pessoas inscritas para o uso da palavra, pela ordem de inscrição. Se alguém tiver feito uma proposta por escrito, podem dirigir-se à professora Ivete ou à diretora da casa, e este é o momento em que podem apresentar suas dúvidas, sugestões, enfim, manifestar-se. Então, se tem uma pessoa aqui, nem que lembre uma dúvida que surgiu durante a explicação, pode chegar aqui ou pode pedir que pode falar. E o Douglas vai esclarecer. Então, essas propostas, se vocês, por exemplo, tiverem uma... Tem uma? Pode passar. Sim, pode. Sim, pode falar. Sim, só uma dúvida, né? Uma proposta. Existia uma forma de cobrança anterior, por que a questão da valorização do imóvel não era por metro quadrado, não era mais justo por metro quadrado? É muito importante a tua pergunta, né? Muito pertinente, por sinal. O que acontecia, né? O Código Tributário, como eu disse, meio que por cima, o nosso Código Tributário ele prevê que o município pode implementar a contribuição de melhoria. Mas a legislação, as decisões dos nossos tribunais, nível do STJ e STF, eles têm entendido o seguinte, que para cada obra realizada, o município tem que fazer uma lei própria e específica para a obra que venha a ser realizada, né? Então, com base nesses entendimentos, entendimentos já consolidados pelos nossos tribunais, é que nós, enquanto governo, optamos, né, por acatar e seguir o que esses entendimentos preconizam. Então, com base nisso, a gente fizemos uma legislação específica e submetemos ela à aprovação aqui da Câmara de Vereadores. E para as próximas obras que venham a ser realizadas, de asfaltamento ou melhoria no âmbito do município, será submetida uma nova lei. Então, para cada rua, para cada quadra, né, cada bairro que venha a ser contemplado com uma obra de melhoria, mandaremos uma lei específica com parâmetros específicos para cada obra, que cada obra às vezes contempla particularidades, uma com valores maiores, outros valores menores, e assim a gente pode, né, submetendo uma lei para cada obra, a gente pode justamente ter mais liberdade para esses critérios serem respeitados e os munícipes pagar isso com mais igualdade, né? Então, é por isso que a gente está discutindo aqui especificamente para essas duas ruas, num projeto de lei específico, né? Acho que consegui responder. Contento? Pode falar. Quanto à questão de avaliação dos imóveis, será feita uma avaliação antes da obra e uma avaliação após a obra, né? Certo. Quem é que vai fazer essa avaliação? É o setor de engenharia da prefeitura? Não. É uma empresa... Não. Quem fará essa avaliação é uma empresa especializada, né? Então, teremos uma comissão que vai ser instituída por meio de um decreto que vai supervisionar. Mas quem, de fato, vai fazer uma avaliação é uma empresa especializada. A gente não sabe ainda qual é a empresa, porque a gente vai fazer a contratação dessa empresa por procedimento licitatório. Então, nós vamos lançar uma licitação específica e, dentro dessa licitação, nós vamos colocar as exigências de que a empresa que venha fazer essa avaliação já tenha experiência nisso, já tenha feito isso em outro município, né, para que a gente tenha segurança em contratar alguém que de fato saiba o que está fazendo, né. Então eu não posso te informar qual empresa, né, a gente sabe que existem essas empresas, e tão logo essa lei seja aprovada, a gente vai estar dando início a esse procedimento licitatório, porque o quanto antes isso possa ser feito. Até porque o recurso já está disponível, né, a obra já... Então a gente tem muita pressa nisso, e até peço a compreensão dos vereadores nesse sentido, para que quanto antes aprovem e essa obra possa ser realizada. Certo. Imóveis residenciais têm um valor mínimo e comerciais têm um valor mínimo, né?
Não é isso. O que tem valor mínimo para as duas firmas, não é para pessoa. Quem é o proprietário? Se o proprietário for pessoa física e o proprietário for pessoa jurídica, é proprietário. Se o proprietário for pessoa física, mas tem um imóvel que é comercial e residencial, não muda nada. Não. A lei é clara nesse ponto. Se o imóvel está no nome da empresa, aí o critério mínimo é 50 UMRF. Se o imóvel está em nome da pessoa física, do empresário, vai ser de 25. Pode ficar à vontade, vereador. O convênio número 2017 da PR 009-990, ele celebra esse convênio justamente para essas duas ruas ou para qualquer melhoria da cidade? Não, é específico para essas duas ruas. O município não tem liberdade para destinar isso para outro, né? O convênio, o projeto foi submetido, então o dinheiro vem para que a gente aplique nessa obra aí. Então, eu entendi certo. Vem R$100 mil para convênio para essas duas ruas, dos quais 80% os municípios têm que pagar e 20% a prefeitura paga com esse convênio. Esses cálculos, assim, eles vão ser aferidos justamente com a realização dessa empresa que vai ser contratada, né? Com base na aprovação dessa lei, a gente está autorizado a fazer a cobrança até esses valores. Não necessariamente a gente venha cobrar tudo isso aí. Então, o que vai dizer, o quanto que vai ser cobrado, é justamente a valorização que cada imóvel vai ter, né? Que essa valorização vai ser convertida em percentual e esse percentual depois vai ser avaliado do valor total dos R$80 mil. Né? Então, e esse sobra que fica é revertido para outras ruas ou para onde? Sim, essa é a ideia, esse é o objetivo principal, que com essa arrecadação, tanto a contrapartida do município... Se não, o convênio é para essas duas ruas, mas a contribuição paga pelo município permite que o município arrecade e possa depois executar outras obras. Não há sobra, né? Não há sobra. Mas se nós temos que pagar 80%, daí quanto é a licitação? Eu acharia justo se fosse, tipo assim, dividir aqueles 100 mil, se faltasse, se botar ali, dividir. Sim, não. Eu entendo que os senhores querem dizer, mas a gente tem que avaliar um contexto, né, do município como um todo, né? O Estado não vai possibilitar convênio para realizar de todos os asfaltos, né? Então, é uma maneira de a gente estar podendo realizar mais obras de asfaltamento dentro do município, né? Mas ele vai ser utilizado 100% na rua. Mas é assim, por exemplo, a licitação é paga e o município, então, pode receber esse recurso em 36 vezes de volta, né? Esses 80%. Porque nós não vamos ter, é raro, tu consegue às vezes 2, 3 convênios com o Estado em 4 anos para fazer uma rua. Então vai ter rua aqui em Porã que vai ser asfaltada daqui a 30 anos. Então, gente, é um consenso, vocês pagam uma parte para assim o progresso ir para toda a cidade. Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Outra pergunta. Na verdade, então é assim, o recurso de 100 mil reais veio para o asfaltamento dessas duas ruas, Certo. e os 80 mil que a prefeitura, o município vai cobrar para os municípios, é um imposto e pronto, né? Certo. É um imposto devido, que está em lei, e como tem que pagar, pronto. Exatamente. Posso colocar, essa lei é a lei número 1046. 1046 instituiu o projeto Nossa Rua, Nossa Cidade. Ela foi aprovada em 2005 e mesmo vindo de um convênio, pagando toda a obra, a lei existe que tem que a prefeitura precisa cobrar a contribuição. Os de uma anteriores maneira a que vocês também pagaram, não é a primeira rua. Os anteriores, as outras ruas que receberam asfalto sempre pagavam também. Por exemplo, Então, não mudou, né? se viesse os 100 mil reais, o município faria o asfalto nas duas ruas e não fosse fazer contribuição de melhoria, né? Teríamos duas ruas asfaltadas e pararia por aí, né? Pararia por aí. Então, assim, é uma maneira de a gente estar asfaltando duas ruas, veio um convênio do governo do estado e a gente instituindo essa contribuição de melhoria permite com que o município tenha capacidade de investimento e está podendo realizar pelo menos mais uma obra igual, né? Mesmo tamanho em outras ruas, né? Que como aqui em Porã tem tantas que nem calçamento tem, né? Na verdade, seria então, tipo assim, uma obra que venha dinheiro
Isso não é automático, né? Uma coisa necessariamente não está ligada com a outra, porque a avaliação venal do imóvel não vai ser considerada. E para fins de cobrança do IPTU, o que é considerado é o valor venal do imóvel. Então, com essa contribuição que vem essa melhora na valorização do imóvel, não necessariamente vai ocorrer o valor de cobrança de IPTU, até porque a base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel, permanecerão o mesmo. Né? Não sei se isso, por quanto tempo, até porque é recomendável, é prudente que a cada prazo de 4 anos, 5 anos, os municípios atualizem a base cadastral dos imóveis, né? Até porque eles têm um aumento todo ano. Então, para o município evitar deixar de estar arrecadando, o município é importante, prudente, que ele a cada 5 anos ele refaça a base de cálculo de cada um dos imóveis e aí sim tenha um aumento do IPTU. Mas isso não vai ser automático, né? Não vai ser que agora, já no ano que vem, vai ter mais um aumento do IPTU. Na verdade, é uma porcentagem da verba pelas obras que o município já realizou lá, né? Essa obra que eles vão receber o asfalto, ela já tem toda uma infraestrutura que foi feita pelo município, né? Tem calçamento, tem calçada, tem cancha, tem uma série de obras que já foram, ao longo dos anos, realizadas pelo município, né? Sim, já foi feito, mas isso tem um valor estimável, né? A gente pode estimar que isso de graça não foi. É fato que a rua, do jeito que elas estão hoje, um custo o município já teve que suportar, né? Em momentos anteriores, mas é um dinheiro que saiu de vocês já, né? Do jeito de outros foi pago com dinheiro público. Né? E o custo da avaliação dos imóveis depois, quem é que paga? Não, isso não está contemplado ali, isso é um valor que vai sair do município, né? Isso não faz parte do orçamento para a execução da obra em si. A gente não tem ideia de quanto que isso vai custar, mas a gente pretende fazer uma licitação, né? E na licitação é livre concorrência. Então, todas as empresas que tenham interesse em vir aqui contratar com o município, elas vão concorrer pelo menor preço. Então, a gente vai estipular um preço máximo e as empresas vão vir a partir dali. Quem fizer o menor preço vai vencer e vai ser contratada para fazer a avaliação. Então, começa lá em R$5.000, vem uma empresa, ela faz por 4.500, 4.100, e assim vai indo, né? Como procedimento licitatório em geral, né? Então, o nosso objetivo é, dentro disso, contratar a melhor empresa pelo menor preço. Como a prefeitura já paga o engenheiro, né? Por que não pode ser feito através da engenharia da prefeitura que não tem custo? Porque a lei não permite. Porque a lei não permite que seja assim, né? Tem que ser. Mas não é competência nossa legislar sobre isso, né? Essa é uma exigência que está amparada em lei federal, então nós não temos autonomia para estar mudando o que a lei federal preconiza. Então a gente tem que cumprir o que a lei, infelizmente, penso que seria uma alternativa, concordo com o vereador, que seria mais econômico, teríamos lá a estrutura para isso, mas infelizmente a gente fica, né, restrito ao cumprimento da lei. Se a lei assim diz, nós temos que seguir, né? Por mais que às vezes a gente não concorde, lei é lei, tem que ser cumprida, né? Então, fizemos assim, vou abrir então ainda o espaço para mais 2 perguntas, a gente tinha um cronograma para ser seguido, então vou abrir para mais 2 perguntas para o pessoal, então esclarecer mais dúvidas. Tá, senão o senhor fala para mim. Essa licitação, ela foi feita, ela foi feita assim em cima de casamento? Sim. O que muda o valor? Onde tem casamento e onde tem chão só terra? Isso é mais adequado para responder seria o setor de engenharia, mas a grosso modo, o que vai mudar justamente é na base que tem que ser feita, né? Uma rua que já tem um calçamento, ela já tem uma base e na hora das empresas virem fazer o asfalto, o serviço delas já fica mais fácil. Agora, uma rua que ainda não tem, que tem que ser colocado drenagem, brita, toda aquela camada antes do asfalto, né? O custo é maior. Então, na hora de licitar, né, um dos outros diz se a rua já é com calçamento ou sem. Então, isso para a empresa custa mais ou menos. Eu e o meu irmão ali, nós pagamos, acho que chegou perto de 18 mil que nós pagamos. E se eu agora largar isso aqui de novo, eu e ele estamos mais utilizados. Porque o trecho é longo por cima. E a minha terrinha, tipo assim, a chacrinha, ela pega em zero lá embaixo. Ela pega zero. Uma ponta. E daqui eu tenho que pagar 5 metros para dentro. E ela tem 67 metros de comprimento. E a outra vez,
a minha pergunta é curta e clara. Aonde tinha o fiscal da prefeitura aquela hora quando foi aprovado esse calçamento? É um calçamento, olha, realmente nulo, e nós queremos caminho, né? Isso é vergonhoso. Se tinha fiscal, a gente tem que abaixar a cabeça e pensar, eu não vou olhar. Não sei se tem fiscal para essas coisas, não tem, porque para tudo eles têm um fiscal, até para não sei para que calcular, eu não vi que foi olhar e diz, ó, aqui tem que recuperar hoje, vai olhar que toca, assim, isso é uma vergonha. Sim. Não, eu concordo com a indignação, não posso responder, porque eu trabalho aqui no município na assessoria jurídica desde o dia 2 de janeiro, então não poderia estar respondendo para o senhor o que aconteceu em tempos passados, mas posso te informar que a própria lei ela prevê que todo morador que não concorde com a avaliação vai ter um prazo para questionamento. Então nós vamos fazer a avaliação prévia, vamos fazer a avaliação posterior, e a própria lei já tem um prazo ali para que cada cidadão que não concorde, por exemplo, como o senhor disse que não concorda com aqueles 5 metros, o senhor pode expor as suas razões, ir na prefeitura e explicar, ó, eu não concordo com isso, aquilo, entendo que não deveria pagar. Esse recurso do senhor vai ser avaliado. Se a gente verificar que o senhor tem razão, a gente vai levar em consideração tão somente o que de fato tem que ser cobrado, né? Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo que a gente está querendo fazer sempre a coisa pelo certo, né? Não cobraremos nem a menos e nem a mais do que a lei nos permite cobrar. Tem aquela área ali que fica o céu das palmas, que não é que pertence para lá, isso vai ser feito também? Não, sempre tem um proprietário, né? Não tem como não ter um proprietário. O prefeito quer a palavra aí? Tá, logo em seguida está inscrito. Então o prefeito pode esclarecer isso. Sim. Tá. Então, de momento era essas propostas, assim, essas dúvidas, isso também vai ser registrado. Então, isso vai ser analisado pela comissão, e nem essa situação do senhor colocou ali, que naquela vez, né, pagou cheio, e é uma área que o senhor não pode usar nem para construção, porque ela fica um perímetro fino, tanto pela rua não libera, também como pelo asfalto. Então isso vai estar, a gente com o vereador, nós vamos estar acompanhando isso. Então essas propostas vão ser levadas também para a Comissão de Legislação e Justiça e Final. Pela ordem de inscrição agora, então neste momento, convido o prefeito municipal, senhor Lúcio Malman, para o uso da palavra. Saúdo, senhor presidente, vereadores, vereadora, servidores desta casa, servidor da Prefeitura, Dr. Douglas, e todas as pessoas que aqui se fazem presente nessa audiência pública. Com relação a esta última pergunta que o morador da rua fez, sobre aquele trecho que ainda é chão batido, eu quero esclarecer que, infelizmente, o governo passado fez o projeto do asfalto até o final do calçamento. Nós fizemos contato com a empresa que venceu a licitação, vieram fazer uma visita técnica ao engenheiro, mais o proprietário da empresa. Nós conversamos sobre a possibilidade de fazer um aditivo ao contrato. Mas, infelizmente, aquele trecho, o custo para se fazer uma obra decente naquele trechinho da faixa de domínio que é do governo do estado e que fica no perímetro urbano, portanto a gestão é do município, infelizmente é superior aos 25% permitido fazer aditivo pela Lei 866. Por isso que com este recurso nós podemos executar o projeto até o final do calçamento e nós somos obrigados a fazer um novo processo licitatório para contratar uma empresa para fazer aquele trechinho da faixa de domínio. Pelo valor, poderíamos fazer um contrato dentro do valor do aditivo, 24 mil e poucos reais? Sim, mas não poderíamos garantir aos senhores e às senhoras a qualidade da obra, porque para fechar o valor nós deveríamos diminuir a espessura das camadas de pedra graduada, brita e a camada asfáltica. E eu não posso, como prefeito, cometer esse equívoco de fazer um trechinho do asfalto, que hoje é chão batido, e correr o risco de que, após o asfaltamento da rua José Scalabrin,
o movimento pesado comece a frequentar aquela rua, e aí, em questão de meses, aquele trechinho de asfalto estaria quebrando, e vocês iam nos chamar de incompetentes. Então, infelizmente, nós vamos precisar fazer um outro processo licitatório. Estamos olhando outras situações aqui em Iporã que também sejam de trechos pequenos, que precisam ser feitos, e de repente a gente faça, dentro do processo licitatório, mais objetos, para que alguma empresa se interesse em vir fazer esse trecho de asfalto. Porque, do contrário, a gente até duvida, por 30 mil, 32 mil, 37, sei lá o que vai dar o resultado da licitação, uma empresa venha de algum outro município para executar uma obra que vai durar, de repente, a execução, 4 horas de serviço, 3 horas de serviço. É difícil de precisar quantas horas de serviço, mas é pouco. Podem apostar nisso. Então, eu quero dizer aos moradores das ruas, aos senhores, às senhoras, de que a lei da contribuição de melhoria sempre existiu. Sempre. Ela foi votada por gestões passadas, de vereadores passados, de governos passados. Sempre existiu essa contribuição de melhoria. O que não se fazia é o que nós estamos fazendo hoje. Audiência pública. Convidar as pessoas para participar da discussão. Isso não se fazia. O percentual que vai se cobrar dos moradores é um percentual que nós fizemos um cálculo dentro da prefeitura com o setor de engenharia. Vocês já tiveram a oportunidade de receber o asfalto, calçamento, desculpe, agora do asfalto. Nós temos inúmeras famílias dessa cidade que têm chão batido. Inclusive, se vocês observaram eu entrar nessa sala aqui, vocês devem ter visto meus sapatos virados em barro. Por quê? Porque nós passamos o dia todo acompanhando as outras ruas, dos outros moradores que gostariam de ter calçamento. E aí o presidente foi muito feliz na fala dele quando ele disse assim: se nós recebermos recurso de deputados e cobrarmos o mínimo percentual de contribuição de melhoria, daqui a 50 anos nós vamos ter aqui em Iporã ainda chão batido em perímetro urbano. Daqui a 50 anos nós vamos ter aqui em Iporã ainda calçamento. E vocês sabem, e eu ouvi vocês atentamente, e eu passo por aquela rua, a qualidade do calçamento. E aí é um erro da lei. Enquanto vocês estavam cobrando a qualidade do calçamento, eu rapidamente olhei a lei municipal 1046 de 2005. A lei fala da parceria entre moradores, município e o prestador de serviço. A lei diz o que o município tem que fazer. A responsabilidade do município é fazer a cancha. E os moradores com o prestador de serviço acertam a execução do serviço. Mas a lei não diz quem vai fiscalizar. Em momento algum, ela diz que cabe ao engenheiro da prefeitura fiscalizar a obra. Em momento algum, ela diz que cabe aos moradores fiscalizar a obra. Não diz nada. Então, ela é vaga. Então, são essas correções que nós precisamos fazer na nossa legislação municipal. Eu quero crer que nós consigamos, neste nosso mandato, um volume considerado de recursos, até porque o nosso objetivo é acabar com o barro, as ruas de barro ou de pó no nosso perímetro urbano. Quero crer que no futuro nós vamos estar discutindo outros problemas, que não sejam mais barro nem pó e nem calçamento. Quero dizer aos senhores, moradores dessas ruas, Pedro Cosman e José Scalabrin, que neste primeiro momento pode dar uma interpretação errônea à contribuição de melhoria. Poxa, mas eu já paguei calçamento, agora vou ter que pagar asfalto. Mas eu acabei de pagar o calçamento, já vou pagar o asfalto. Este equívoco aconteceu também na Rua dos Pinheiros. Lembro quando nós estivemos aqui como vereador, na legislatura passada, e nós questionávamos aqui por que uma rua que recém tinha recebido calçamento estava recebendo asfalto. E eu entendo, isso vai mexer no bolso de vocês. Mas eu preciso que vocês entendam que após a conclusão da obra, a vida de vocês também vai ser diferente. A qualidade de vida e o valor do patrimônio que vocês têm naquelas ruas também vai ser outro. E aí o Dr. Douglas foi muito feliz. Nós poderíamos sim arriscar, criar uma comissão
da prefeitura, de servidores públicos municipais para fazer a avaliação. Mas nós precisamos garantir que não haja nenhuma influência de parentesco, de amizade, de localização de terreno, de funcionário familiar da prefeitura. Então é preciso sim licitar, trazer pessoas de fora. Não estou questionando a capacidade do servidor público municipal, de maneira alguma. Eu estou dizendo que todos nós, na cidade de Iporã, no município de Iporã, temos os nossos amigos, nós temos os nossos parentes, temos os nossos conhecidos, e isto em certos momentos atrapalha, como em outros momentos isto é bom. Então, para garantir que não haja nenhuma influência em nada, é importante que se crie uma comissão na administração municipal, mas que se contrate pessoas de fora para fazer a avaliação imobiliária, de quanto que vale um terreno hoje localizado naquelas ruas, e depois de concluído a pavimentação, de quanto que vale aquele terreno outra vez. E aí sim, se define os percentuais de contribuição de melhoria de cada morador, em cima daquilo que o seu imóvel valorizou. E aí não está escrito em lugar nenhum que não possa ser por metro quadrado. Tá? Essa é a fórmula de aplicação. O metro quadrado é a testada vezes a largura da rua de cada um. Certo? E aí, esclarecendo um pouco mais a pergunta do Agostinho. A avaliação antes é para saber quanto que vale o imóvel. A avaliação depois é para saber quanto que vale o imóvel. Qual o percentual de valorização? Este percentual é o que vai fazer com que cada morador pague a sua contribuição sobre aquele percentual. Mas isso não significa que o valor vai ser multiplicado pelo metro quadrado. Isso não tem nada a ver. Porque o imóvel de alguém na esquina pode ter valorizado. Vou chutar. Sou leigo, tá? Sou leigo como vocês. O imóvel de esquina pode ter valorizado 30%. E o imóvel do meio da quadra pode ter valorizado 15%. Então, não é justo você pegar o valor do metro quadrado do imóvel da esquina com o do meio da quadra. Isso não é justo. Porque um imóvel vai valer mais. A localização dele ela é privilegiada. E aí, quando a gente compra um terreno, vamos esquecer a contribuição de melhoria. Nós vamos sair daqui dessa sala, vamos sair na cidade e comprar terreno. Quando a gente olha um terreno de esquina, normalmente ele é mais caro do que um terreno de meia de quadra. Estou mentindo? Então é óbvio que vai ter uma valorização diferenciada numa contribuição de melhoria. Agora, qual o percentual de diferença? Vou repetir, sou leigo, eu dei um chute aqui. Eu posso ter chutado totalmente errado. Por isso que tem que trazer especialistas, como o Dr. Douglas disse. Pessoas que já fizeram, que têm bagagem nesta área, para ser o mais justo possível com cada morador. E essa contribuição de melhoria, ela vai dar capacidade financeira para a prefeitura de continuar expandindo esses asfaltos para mais moradores, que também têm só calçamento. Porque se nós só pudermos fazer asfalto ou calçamento com dinheiro de fora, esqueçam. Esqueçam. Primeiro ano de mandato nosso já está indo para o fim. O único recurso até agora que nós assinamos o convênio para fazer asfalto é este. Nós temos um projeto muito grande e encaminhado, mas nós não assinamos convênio. Nós temos drenagem pluvial encaminhada, que seria a obrigação da prefeitura fazer, a cancha e a drenagem pluvial. Nós temos encaminhado o pedido de recursos volumosos. Tem um projeto que já está assinado o contrato com a empresa que venceu a licitação e nós estamos esperando dar a ordem de serviço. Falta ainda acertar um trabalho, que é o trabalho técnico-social com a Caixa Econômica, que precisa ser desenvolvido naquelas ruas por exigência do Ministério das Cidades. Fizemos 2 licitações. Nenhuma empresa veio participar da licitação para fazer o trabalho técnico-social. Nenhuma. Agora nós estamos no impasse. Fizemos a comunicação para o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades disse que já mandou a resposta para a Caixa Econômica. Amanhã eu vou estar em Chapecó, na Caixa Econômica, assinando um convênio do Ministério do Turismo. E aí eu vou questionar a Caixa Econômica.
nós podemos usar os nossos assistentes sociais para fazer o trabalho ou temos que licitar de novo? E se nós tivermos que licitar mais 1, 2, 3 vezes e ninguém vai aparecer, vamos ter que devolver o dinheiro? Numa cidade grande, fazer o trabalho técnico-social até é compreensível, porque às vezes são obras milionárias que interferem em relocação de moradores, porque vão abrir uma rua, tem que tirar uma família que estava morando onde vai passar a rua. Essa família tem que ser alocada em outro terreno. E aí sim tem que se fazer o trabalho técnico-social. Alguém que acompanhe e garanta que esta família não vai ter prejuízos. Agora aqui, as ruas estão praticamente abertas. Elas existem. Não estão com a cancha oficialmente aberta, mas elas existem. As pessoas não construíram dentro da rua. Nós não precisamos tirar ninguém da cidade e botar num outro canto da cidade porque a rua, nós temos que abrir a rua. Isso não existe aqui. Aqui existe o desnível. Uns construíram no topo, outros construíram lá embaixo e outros construíram no meio. E aí nós da prefeitura precisamos abrir a cancha. Vamos abrir a rua como? Atender aquele que construiu lá embaixo? Fazer com que a água não entre no terreno dele? Aí aquele que construiu no alto vai ter que comprar uma escada para entrar dentro de casa. Aí não, vamos só atender o do meio. Vamos fazer a altura do meio, que é justo. Aí tem um que vai morar um pouquinho mais alto e outro vai morar um pouquinho mais baixo. Mas e a água que vai entrar no terreno dele? Vai invadir a casa dele. Vou ter que toda a chuva acionar a defesa civil? E aí quem paga a conta são vocês, somos nós. Então é difícil. Nós estamos passando um momento difícil nessa abertura oficial de ruas. E as pessoas não têm tido essa compreensão. Mas isto não tem relação com o assunto de vocês. Certo? Apenas quis explicar como é difícil quando você é governo. Você precisa tomar decisões. Quero dizer a vocês que vocês vão ser os grandes beneficiados com esta obra. E podem ter certeza, se nós aumentamos o prazo de pagamento de 24 para 36 meses, já foi pensando na capacidade de pagamento de cada um de vocês. Senão nós poderíamos ter deixado 24 meses. Que este era o limite máximo para alguém parcelar. Aumentamos para 36. Para que alguém possa pagar em mais prazo, prestações mais aliviadas. A partir de hoje, vai ser assim que vai funcionar as nossas contribuições de melhorias. Audiência pública, projetos, o percentual, vocês podem ter certeza de uma coisa. O percentual não vai mudar para rua nenhuma. É 80%. E aí, nós vamos entrar numa outra seara. Vocês estão vendo ruas que já foram asfaltadas 2 vezes. Mas a capa se foi, já está aparecendo calçamento, já está aparecendo buraco. Essas ruas nós precisamos asfaltar de novo. No dia que nós tivermos dinheiro, ou de fora ou nosso. Qual que vai ser a cobrança de contribuição de melhoria dessas pessoas? 80%. E já pagaram 2 ou 3 contribuições de melhoria, já foi feito 2 ou 3 asfaltos e não durou. E isso corre risco de acontecer com vocês também? Corre. Por isso que a gente tem que procurar fazer uma obra bem feita, para que ela dure o máximo possível. E aí vocês não precisem ficar pagando 2, 3, 4 vezes. Tá, gente? Eu espero ter esclarecido a tua dúvida com relação àquela faixa de domínio. E eu espero ter, nesta minha fala, ter esclarecido a todos um pouco mais sobre essa contribuição de melhoria, que ela sempre existiu. A lei municipal é de 2005, ela existia. Não vou questionar as cobranças passadas, isto não me cabe. Se nós não cobramos, é porque não tinha audiência pública, talvez. Se os vereadores não cobraram, durante 4 anos, então eu falhei. Só que lá, eu digo lá, não podemos deixar assim, aquela cabeceira ali, porque lá vai ficar que nem sempre foi acontecendo, eles em cima deles. Vamos ter que ir lá cobrir umas avarias do calçamento, de repente foi feita uma cubagem a mais, tá? Então, já que estamos agora pagando, tem que ser uma coisa bem feita e... Pode ter certeza que vai atrasar um pouco, não vou mentir para ti. Para mim não vai melhorar muito, porque já vamos levar aquela lameira em cima do asfalto, vai virar uma poeira, sabe? Pode ter certeza que vai demorar um pouco. E a lavada física, tem que ser. Tá? Porque processo licitatório, vamos chutar assim por baixo, sendo otimista, 30 dias. O processo licitatório em si, até a contratação, até a ordem de serviço.
Mas eu não acredito que em 30 dias nós vamos ter uma empresa contratada para fazer esse serviço. E este asfalto ele precisa ser feito mais rápido, porque eu tenho prazo para executá-lo por causa do convênio. Tá? E ainda eu preciso, para lançar o processo licitatório, para atrair empresas, que em Porã não tem nenhuma que faz asfalto, eu preciso atrair as empresas para vir a Iporã, fazer trechinhos pequenos. Então nós precisamos fazer vários projetos para que dê uma metragem quadrada um pouco maior e a gente consiga também diminuir o preço. Porque do contrário, o que corre risco de acontecer? Tudo que vocês vão pagar de contribuição de melhoria, talvez seja apenas suficiente para fazer aquele cantinho lá para a prefeitura. Esse cálculo nós já fizemos. O que vocês vão pagar de contribuição de melhoria, de repente não sobre nada no nosso caixa. Seja apenas para pagar aquele cantinho lá, que é a obrigação da prefeitura fazer, porque é a faixa de domínio. Certo, senhores? Continuo à disposição, agradeço a atenção de todos, agradeço, presidente, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Conclusão e encaminhamentos. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final irá, com base nas sugestões e discussões apontadas nesta audiência pública, emitir seu parecer referente ao projeto de lei complementar 009/2017 e, caso considerar necessário, propor emendas ou outras decisões que são de competência. Eu gostaria aqui de agradecer ao prefeito municipal, ao Dr. Douglas, aos colegas vereadores, funcionários desta casa e principalmente aos moradores das ruas José Scalabrin e Pedro Cosman que se fizeram presentes nessa audiência pública. E estou por encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.